Som. Bueno. Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Estamos aqui uma vez mais por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aqui atendendo ao chamado a la adoração pública. E agora nos toca compartilhar com vocês o texto de Eclesiastés, capítulo 6, versículos de 1 a 12. Eclesiastés, capítulo 1 a 12. Eu vou ler para vocês. Há mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Isto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale la vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya muchos que tienen nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Vamos a orar. Padre, tu palabra es nuestro alimento. Es a través de tu palabra que somos fortalecidos en la fe, que somos capacitados a dar buen testemunho. Es a través de tu palabra que somos vivificados, que somos guiados. Es tu palabra que ilumina nuestro caminar. E reconhecendo esta dependência que temos de tu palavra, te suplicamos neste momento
ó Deus, que ilumines nossa mente e coração para compreender e saber como aplicar o texto que acabamos de ler à nossa própria vida. Padre, através das palavras de Salomão, hace com que cada um de nós podamos mirar a realidade da vida sem Deus, pero que também podamos mirar a esperança que encontramos em las palavras de Salomão inspiradas por tu Santo Espírito. Padre, te damos graças por a oportunidade que temos de, nesta manhã, poder abrir as Escrituras e compartilhar com liberdade. Bendícenos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, imaginem isto. Lo tienen todo, absolutamente todo. Uma conta bancária desbordante, nome que resuena com respeito e honra em la sociedade, hogar lleno de amor e hasta mais hijos de los que puede contar. Han conseguido todo aquello por lo que la sociedade lucha e suspira. Han alcançado la cima del éxito, el ideal de uma vida plena, e sin embargo, não se sentem nada. Ou pior aún, sentem um vazio que lhes carcome, uma tristeza inexplicável, uma profunda insatisfação, e não podem desfrutar das bendições. Suena uma história de ficção? Há uma trama de película, verdade? O sábio Salomão, em Eclesiastés, nos assegura que não lo é. Não lo é ficção. Não lo é uma trama de película. É uma realidade que ele mesmo ha observado. E ha observado, segundo o versículo 1, um mal que é visto debaixo do sol e é grave sobre o homem. Salomão nos invita hoje a mirar de frente esta paradoja. A capacidade de ter todo, pero a impossibilidade de desfrutar nada. Isso não é um capricho de um rei aburrido. É uma observação teologicamente brutal, uma radiografia de nossa própria alma caída. Hermanos, nos guste ou não, a vida debaixo do sol pode ser assim, próspera em aparência, pero estéril em gozo. Nosso mensagem de hoje se titula La vanidade de la satisfação terrenal. E se tuviera que resumir seu propósito em uma sola frase, seria esta. Põe tua atenção aqui. A verdadeira satisfação não se encontra em acumular o que desejamos, sino em receber com contentamento o que Deus já nos ha dado. E ao longo de los versículos 1 ao 12, Salomão nos vai ensinar sobre este mistério doloroso. E lo haremos isso em 3 pontos claves. Primeiro, a insatisfação, apesar da abundância, é o dom que Deus retiene. Segundo, a incapacidade de encontrar contentamento em lo terrenal, o poço sem fundo do desejo. E terceiro, a necessidade de uma perspectiva eterna, a única cura para a vanidade. Hermanos, o predicador não nos deixará cómodos. Salomão
nos mostrará o caminho da verdadeira liberdade e nos invita a mirar uma malícia, algo passado e opressivo que afeta profundamente ao ser humano. E isso nos leva a considerar como a insatisfação, apesar da abundância, que é o primeiro ponto. O predicador começa com uma observação perturbadora no versículo de número 2. Um homem a quem Deus dá riquezas, bienes e honra, e nada lhe falta a sua alma de todo lo que deseja, pero Deus não lhe dá faculdade para desfrutar de ello, sino que lo consume el estranho. Isto também é vanidade e mal doloroso. Pensemos nisso por um momento, irmãos. Nós estamos falando de alguém que carece de lo necessário. Não, não é isso. Este homem lo tinha todo, diz Salomão. Deus mesmo, a fuente de toda sabedoria, lhe ha dado riqueza, lhe ha dado prestígio social, lhe ha dado êxito. Sua alma, ou seja, seu ser e seu desejo mais profundo, não experimenta falta de nada que deseje. É o quadro perfeito de lo que muitos de nós anelamos. Sin embargo, nos diz Salomão, Deus não lhe dá faculdade para desfrutar de ello. Irmãos, é aqui onde nos encontramos com uma paradoxa chocante que golpeia o coração de nossa compreensão sobre a felicidade. A capacidade de desfrutar não é um resultado automático da possessão. É um dom separado que vem de Deus. É isso que Salomão trata de nos ensinar aqui. É ter a mesa puesta com o banquete mais exquisito, pero sem a capacidade de saborear a comida. Sem este dom de desfrutar, toda a abundância é inútil. Lo consome el estranho, quizás um herdeiro lejano, um governo, ou simplesmente o passo do tempo, como se essas riquezas tivessem vida própria e se encontraram outro caminho para ser gozadas. Um teólogo por apelido Ricken, lo expressa com claridade nestes termos. A riqueza sem satisfação é uma das vanidades mais grandes. É uma das ironias mais crueles da vida debaixo do sol. Podemos ter as mãos llenas, pero um coração vazio. E desde uma perspectiva reformada, alguns teólogos nos recuerdam, e neste ponto, a doutrina da soberania de Deus. Não só sobre a criação de los bienes, ou seja, Deus soberano como a fuente de los bienes, sino também sobre a capacidade de gozá-lo. Deus é soberano sobre isso também. Deus faz todas as coisas conforme ao consejo de sua vontade. Por lo tanto, mis hermanos, se a capacidade de desfrutar é retenida, não é mero acidente ou mala suerte. É parte da providência divina. Isso leva a queja de Salomão de uma observação existencial a uma declaração teológica profunda. A privação de gozo é um mistério da providência, um mal doloroso que o predicador observa.
Pero essa realidade de que a riqueza pode não trazer alegria é contrastada bellamente em outro livro sapiencial da Bíblia, como Provérbios, capítulo 10, verso 22, que diz: la bendición de Jehová es la que enriquece e não añade tristeza com ella. Este provérbio não está falando de um simples tener mais. Está falando de uma bendição de Jeová. E é a bendição que enriquece não só a carteira, sino também el alma. A bendição de Jeová enriquece el alma. E a clave aqui está, mis hermanos, em que esta bendição é integral. Traz o bem material, pero crucialmente não añade tristeza. É uma bendição que inclui o dom del disfrute, a faculdade que falta em Eclesiastés 6:2. E a pergunta que surge para nós é: por que a abundância não conduz necessariamente a la satisfação? E a resposta que eu vejo se encontra em que a verdadeira satisfação não provém de las coisas que temos, sino de la relação que temos com Deus e del dom de contentamento que só Ele pode dar para nós. É recordatório de que somos criaturas e não a fuente de nossa felicidade. Hermanos, mira o que nos ensina Salomão aqui. Que essa realidade é recordatório de que somos criaturas e não a fuente última de nossa felicidade. Portanto, podemos passar agora a considerar o segundo ponto que trata da capacidade de encontrar contentamento nas coisas terrenais. Salomão continua em los versículos que seguem a futilidade da vida sem contentamento. Continua descrevendo a futilidade da vida sem contentamento. Incluso se o homem tuviera todas as bendições imaginables, aquele isso não se sabe dele. Então, como esse sepultura, eu digo que a porquia é mejor que ele. Porque não viene e a oscuras va, e seu nome será coberto de oscuridade. Nem ha visto o sol, nem lo ha conocido, mas repouso tiene este que aquele. Aunque viviere 1000 anos, 2 vezes, sem gostar del bem, não vão todos a um mesmo lugar. Hermanos, que linguagem forte usa Salomão aqui. Salomão aqui está usando uma hipérbole extrema para impactar-nos. Uma linguagem, uma figura de linguagem muito extrema para ensinar-nos acerca de lo que se trata essa realidade. Mira que diz: 100 hijos vivir 2000 anos, ou seja, o doble de Matusalém. Essas eram bendições por excelência
em la cultura antigua. E seamos honestos, siguen sendo ideais para muitos hoje. Uma família grande, uma vida larga e próspera. Sin embargo, Salomão sentencia que si la alma no se sacia del bem, e para colmo ni siquiera recibe una sepultura, entonces un abortivo es mejor que él. La imagen, hermanos, aquí es chocante. Es diseñada para perturbar nuestra complacencia y desmantelar nuestros ídolos. El matrimonio que nunca vio la luz, el natimorto que nunca vio la luz, tiene más reposo que el que tuvo todo, pero no lo disfrutó. Esta insaciabilidad del alma no es capricho pasajero. Desde nuestra comprensión teológica, la depravación total del hombre, tal como nos describen los teólogos, nos ayudan a entender esta profunda incapacidad. Nuestro corazón está, como la Biblia muy bien lo dice, roto por el pecado. No puede encontrar su plenitud en las cosas criadas. Estamos hechos, mis hermanos, hechos para Dios. Y hasta que nuestra alma descanse en Él, siempre estaremos buscando más, sin encontrar nunca una verdadera saciedad. La sed de más es un síntoma de una sed espiritual mucho más profunda. Una sed que ninguna cantidad de hijos, ningún años de vida más o riqueza puede saciar. Salomón lo resume en el versículo número 7 diciendo: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. O sea, trabajamos arduamente, ganamos dinero, consumimos bienes, pero el deseo interno, o sea, el apetito profundo del alma, nunca dice basta. Está como en una rueda de hámster de la productividad y de la vida sin contentamiento. La trampa de la cultura de consumo que nos promete que lo siguiente, lo nuevo, lo más grande, por fin nos hará felices. Pero ¿qué pasa cuando miramos, digamos, el celular que salió a poco, que lo deseamos? Si podemos, lo compramos, pero después tenemos el deseo de un celular mejor. O si miramos, o si el algo de mi vida es comprar una casa propia, la compramos, pero después queremos una casa mayor. Y si logramos aumentar la casa, queremos otra mayor. No se sacia. Este desengaño no es nuevo. Ya el salmista, en el Salmo 39, versículo 6, se lamentaba con palabras muy similares a de Salomón, diciendo: certamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hermanos, ambos, Salomón y el salmista, observan la misma dura verdade. El esfuerzo humano sin bendición de Dios para disfrutar de Él
e o conhecimento de seu propósito é um vano afã. Podemos construir impérios, pero la impermanência de todo debaixo do sol, assim que a acumulação seja um castillo de arena. Luego, el predicador de Eclesiastés se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? O el pobre que supo caminar entre los vivos, mas vale vista de ojos que deseo que passa. E isso também é vanidade e aflicção de espírito. Ou seja, a sabedoria e a habilidade para saber caminhar, saber conduzir-se bem, não dá uma ventaja inerente para o desfrute. Se Deus não dá a capacidade, uno não vai a desfrutar. A clave está em la vista de ojos. Ponen la atenção nessa expressão, es decir, en el contentamento com lo que se tiene, com lo presente, com lo visible, com lo tangible. Eu me recuerdo de mi papá quando me dizia que quando eu estava pensando, por exemplo, em buscar um emprego melhor, sendo que eu estava em um emprego seguro, meu papai dizia sempre: é melhor ter um pájaro em la mano do que dois volando. Ou seja, se aí estás seguro, se aí tem como crescer, como sostener a ti mesmo e tu família, então não é que está buscando algo mais. Não é que está buscando algo mais. Isso é não a sabedoria de Salomão, nem de Provérbios, é a sabedoria de meu papá, é a filosofia do senhor Carlos para a vida diária. Então, a sabedoria e a habilidade para saber caminhar não dão ventajas inerentes para o desfrute se Deus não dá a capacidade. Então, a clave, como disse, está em la vista de ojos. A vida é curta, a vida é efímera e está incessantemente. E esta incessante persecução do desejo é vanidade e aflição de espírito, como nos ensina Salomão. Esta incapacidade de encontrar contentamento em las coisas terrenais nos leva a reflexionar sobre a necessidade de uma perspectiva eterna, a única cura para a vanidade. E ante esse panorama de insatisfação e futilidade, Salomão nos exorta a recordar nossos limites e a buscar uma verdade de que transcenda a vida debaixo do sol. Mira que diz os versículos 10 e 12. Todo lo que ha sido ya tiene su nombre. Y se sabe lo que es el hombre, y que no puede contender con quien es más fuerte que él. Ciertamente las muchas palabras aumentan la vanidad. ¿Qué ventaja tiene el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida todos los días de su vanidad que pasa como sombra? Porque ¿quién le hará saber lo que vendrá después de él debajo del sol? Hermanos, lo que hace Salomón aquí es recordarnos la inmutabilidad de la realidad ya establecida por Dios. Todo lo que ha sido ya tiene su nombre. La creación está ordenada y el lugar del hombre en ella está fijado, estabelecido por Dios.
Não podemos cambiar isso. E quem é mais forte que Ele? Não é outro que Deus mesmo. A teologia, uma vez mais, e as Escrituras, por cima de tudo, nos ensina sobre a soberania de Deus e sobre a necessidade de humildade ante seu poder e sua sabedoria. Como criaturas, irmãos, não podemos contender ou litigar com Deus. Nossa posição não é de disputa. Nossa posição ante Deus é de submissão. E a Bíblia nos recuerda que a vida do homem não é independente da vontade de Deus. Em outras palavras, tentar debater com o Criador sobre suas decisões é em si mesmo um acto de vanidade, que só aumenta mais a vanidade. Nossas muitas palavras, dizem os versículos que leemos, discussões, quejas, especulações sem fundamento, não nos dão ventaja alguma, só nos hunde mais em la frustração. Esse ponto de não poder entender com ele mais forte é vital que ressuena poderosamente na profecia de Isaías. Mira que diz o profeta. Mira como nos advierte Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai de que pleiteia con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Isaías, hermanos, no solo valida la observación de Salomón, sino que la intensifica. Nos recuerda quién es el más fuerte. Nuestro próprio Hacedor, nuestro Deus Criador. E a arrogância de nós como criatura, ao pretender instruir ou questionar o Criador, é uma imagem impactante. Nós somos mais que barros em las manos del alfarero. Poderia o barro dictar-lhes ao alfarero como deve ser formado? De nenhuma maneira. Então, Salomão cierra este texto com duas perguntas retóricas fundamentais no versículo de número 12, que resume a desesperança do ser humano sem Deus debaixo do sol. E a pergunta é: ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad que pasa como sombra? Y la otra pregunta es: ¿quién le hará saber lo que vendrá después de él debajo del sol? Hermanos, esas son preguntas que la sabiduría humana por sí misma no puede contestar. Sin uma revelação divina, o homem não pode conhecer nem seu verdadeiro bem, nem o que lhe depara o futuro. Isso nos chama a uma profunda humildade em nosso entendimento, ao reconhecer nossos limites sobre saberlo todo. Hermanos, a sabedoria bíblica nos ensina a ver as coisas desde a perspectiva da eternidade. A Bíblia nos ensina que a vida é breve, fugaz, como sombra. Não podemos determinar nosso próprio destino, como leemos em Santiago, não? Em la liturgia.
ni el sentido profundo de nuestras existencias si nos limitamos a lo que está debajo del sol. Es aquí donde Salomón, a través de sus observaciones de la vida real, nos muestra nuestra necesidad fundamental de Dios. La importancia de vivir con la conciencia de que somos criaturas responsáveis ante nuestro Criador. Nuestra incapacidade de saber, nuestra incapacidade de controlar, de saber o que sucederá, é uma invitação à la fé e à la dependência de Deus que nos criou. En el libro de Eclesiastés, e este pasaje em particular, não termina com a desesperança do capítulo 6. Essas perguntas abertas do predicador nos preparam para escuchar uma voz que viene no de debaixo do sol, viene de arriba do sol. Uma voz que não só sabe o que é bueno e que vendrá depois, sino que é o bem e o futuro. Essa voz é a voz do Evangelho de Jesucristo. E depois de considerar estes versos, podemos avançar para a conclusão. Hermanos, mira, o sermão de hoje nos ha levado a entender que a búsqueda de la satisfação em um mundo humano é insatisfatória se não está centrada em Deus. Hemos visto com Salomão que a abundância sin el dom de Deus para disfrutarla é um mal doloroso, que a insaciabilidade de nosso coração nos impide de hallar contentamento em las coisas terrenales e que nossas limitações e nossa cegueira nos obrigam a buscar uma perspectiva que vai mais allá desta vida, debaixo do sol. Pero eu quero apresentar-lhes 3 aplicações práticas. Primeiro, devemos evaluar nossas prioridades e assegurar-nos que nossa búsqueda de la satisfação esteja centrada em Deus e não em las coisas terrenales. La riqueza, los logros, la familia ou la longevidade não são problemas em si mesmo, sino quando se convierte en el objeto de nossa adoração ou la fuente esperada de nossa felicidade. O problema é quando esperamos que estas coisas terrenales nos dê lo que só Deus pode dar. Pidamos a Deus não só bienes, sino el dom de disfrutá-los em seu temor, com gratidão e contentamento. Pratiquemos o contentamento com a vista de los ojos, apreciando e saboreando lo que temos hoje, em lugar de viver presos del desejo que passa. Segundo, devemos cultivar uma perspectiva eterna em nossa vida diária, recordando que nossas ações têm consequências eternas. As perguntas de Salomão, quem sabe lo bueno e quem dirá el después, hallan suas respostas plenas em Jesucristo. Jesucristo é a sabedoria de Deus que nos ensina o verdadeiro bem. Jesucristo é quem conhece o futuro e lo hace possível. Su resurrección venció la vanidad de la muerte y nos abrió la puerta de una vida sobre el sol. Como nos recuerda el teólogo Ricken,
Jesús trajo de la oscuridad del túmulo la luz de la resurrección. Si esta vida es una corta preparación para una larga eternidad en Cristo, entonces, mis hermanos, todo importa y la alegría para nosotros estará a la diestra de Dios. Tercera aplicación, y quizás la más importante, debemos buscar la satisfacción plena en la relación con Dios a través de la fe en Jesucristo, quien nos da la verdadera satisfacción y propósito. Hermanos, sin Él, nuestro corazón estará siempre vagando. Sin Cristo, nuestro corazón estará siempre insatisfecho, con el deseo que pasa. Pero en Cristo encontramos descanso para nuestra alma y la capacidad por su Espíritu Santo de gozar verdaderamente las bendiciones que Dios nos da. Él nos capacita para vivir contentos en cualquier situación, como afirmó el apóstol Pablo, porque nuestra identidad y nuestra esperanza no está en lo que tenemos, sino en quienes nos tienen. Entonces, mi oración y deseo es que podamos vivir de esa manera, encontrando nuestra verdadeira felicidade e contentamento em uma relação viva com nosso Criador e Salvador, Jesucristo. Hermanos, hemos visto aqui de uma maneira muito clara. Podemos, nesta vida, lograr muitas coisas, pero se não temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, aunque logremos muitas coisas, perderemos nossa alma e nossa satisfação plena. Então, que esse seja o momento para que consideremos meditar ao longo do dia nesse texto que acabei de compartilhar nessa predicação. E pedindo a graça de Deus para que podamos, de hecho, viver a vida de maneira que agrade a tu santo nome. Vamos orar uma vez mais. Pongamos-nos de pé, por favor. Eu vou orar e em seguida a bendição apostólica e depois el amém triple. Padre Santo, graças por inspirar Salomão a escrever essas palavras. Padre, depois de tanto tempo, esta palavra sigue confrontando a humanidade. Sigue recordando-nos que como criaturas fuimos criados para Deus e que não vamos saciar nossa hambre ni la sed fora de ti. Podemos ganhar, podemos obter coisas, podemos alcançar o êxito, pero se não nos encontramos em Cristo, nada dessas coisas saciam nosso coração. Pedimos a Deus por la capacitação de tu Espírito, para que podamos estar contentos com o que o Senhor nos ha dado. Pero isso não significa que não vamos seguir trabalhando com diligência, aproveitando a oportunidade para crescer, pero que devemos ter a consciência de que fazer estas coisas sem manter Deus en el centro é vanidade.
pedimos a Dios que tú seas el centro de nuestra vida, que seas el centro de nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos, de la manera como vivimos la vida bajo el sol. Y que podamos, a través de nuestra vida, reflejar la luz de Cristo, para que el mundo sepa y pueda conocer a Cristo a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, el consuelo y la comunión con el Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, hoy y por todo siempre. Amén. Amén.